Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Com quem? Com a Amadinha, com Márcia Ramos Martins. A nossa aula de hoje será a aula 42. Vai falar sobre o que mesmo, Amadinha? Modernismo, a parte 2. Aqui eu tenho o modernismo em Portugal, a segunda geração. Tem um contexto histórico, principais características, autores e obras. Conhecendo a habilidade da aula, identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurisignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor. Bora lá? Vamos! Preparados? Vão pegando o seu caderninho, tá? O seu bloquinho de anotações. Aqui eu trouxe um texto do movimento artístico literário presencismo, tá bom? Não esqueça que é da literatura, do modernismo, da segunda geração em Portugal, tá bom, amados? Identidade. Matei a lua e o luar difuso. Quero os versos de ferro e de cimento. E em vez de rimas, uso as consonâncias que há no sofrimento, universal e aberto. O meu instinto acorde, atou no coração que se debate aflito e luta como sabe e como pode. Dá beleza e sentido a cada grito, mas como as inscrições nas penedias. Tem maior duração, gasto as horas e os dias a endurecer a forma da emoção. Miguel Torga. Vamos falar mesmo de quê, amadinhos? O modernismo em Portugal, segunda geração, parte literária. Recordando, o movimento artístico chamado modernismo em Portugal deu seus primeiros passos em 1910. Porém, o ponto alto de início desse movimento deu-se em 1915, com a publicação da revista Orfeu, que tinha entre seus escritores Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Luís de Montalvão, Almada Negreiros e até o brasileiro Ronald de Carvalho, todos com o objetivo de revolucionar e de atualizar a cultura portuguesa no cenário. Então, marque bem aí, né? E aí começou aqui o primeiro passo em 1910, o maior pico em 1915, com a publicação de quê? Da revista Orfeu. Quais os escritores? Então, ó, destacando aí, vão fazendo as anotações necessárias para facilitar o entendimento. Inclusive, o Ronald de Carvalho, tá bom? Qual era o objetivo? Revolucionar, atualizar a cultura portuguesa no cenário europeu. E aqui a imagem da revista Orfeu, tá? Exemplares 1 e 2. Belezinha? Olha aqui. Ok. Movimento histórico do modernismo em Portugal. O modernismo tomou lugar no período da permeia a primeira o quê? A Primeira Guerra, né? Aqui eu tenho 1914 e a Segunda Guerra, né? De 1939 a 1945. Guerras mundiais. Amada, a Primeira Guerra Mundial foi 1914 a 1918. Então, assim, você vai ficar lembrando aqui
da aula de história com nossos amadinhos lá, tá? Aí você, na hora que a professora, como que foi mesmo, qual ano foi a Primeira Guerra, a Segunda Guerra? Aí você vai, pergunte lá, tirar dúvida mais como os professores de história. Na mesma altura surgiu a teoria da relatividade de Einstein e a psicanálise de Freud, bem como transformações tecnológicas. Quais foram as transformações? A eletricidade, telefone, avião e cinema, tá bom? Vamos continuando aqui, ó. Aí eu tenho aqui, todas essas situações influenciam os pensamentos da época, consequentemente, o estilo deste movimento literário, entendeu? Aí vocês vão perceber, tá, nesse período, as transformações da tecnologia, tá? A questão da teoria da relatividade de Einstein, aí as tecnologias, a questão eletricidade, telefone, avião e cinema, tá bom? Vamos ver, conhecer mais um pouquinho do contexto histórico. Em Portugal, 1910, era proclamada a República e surgem 2 partidos políticos. Quais? O primeiro, situacionista, numa proposta saudosista, pretendia resgatar os anos de glória vividos por Portugal. E os inconformados, né, também, por sua vez, almejavam uma ruptura de padrão e estilo e propunham a inovação. Então, isso que aconteceu em 1910. Aí a questão da divisão de 2 partidos, tá bom? O situacionista e os inconformados. Belezinha? Belezinha, professora. Vamos continuar aqui, amadinhos. Aqui tem o presencismo, ou geração de presença, né? É a segunda geração do modernismo em Portugal e compreende os anos de 1927 a 1940. Então, tá grifado, tá destacado. Então, a segunda geração do modernismo em Portugal é de 1927 a 1940. Como que iniciou, né? Inicia-se com a publicação da revista Presença, por isso que é presencismo, amadinho, tá? A qual dá nome a esse período. Em Coimbra, no dia 10 de março de 1927. Então, já faz parte da segunda geração do modernismo em Portugal, tá bom? Ao contrário da revista Orfeu, que foi da primeira geração, foram publicados 54 números, né, da revista Presença. Então, anotem aí, ó, a segunda geração, conhecida como presencismo. Essa segunda geração de quê? Do modernismo em Portugal. Muito bem. Foi de que ano? Qual foi a sua duração? De 1927 a 1940. Tá certo? E quantos exemplares foram publicados? 154. Belezinha? Belezinha, professora. Vamos continuar. Segunda geração presença. Quais os principais autores? Aqui eu tenho Branquinho da Fonseca, José Régio, João Gaspar Simões. Principal característica do grupo: elitismo e arte pela arte. Beleza? Vamos conhecer um por um, começando pelo Branquinho da Fonseca. Aqui eu tenho o Branquinho da Fonseca, eu trouxe a imagem dele. Bonito. Antônio José Branquinho da Fonseca. Ele é de 1905, nasceu em 1905 e morreu em 1974. Vamos lá. Os seus primeiros textos eram assinados como pseudônimo Antônio Madeira. Experimentou vários modos de gêneros literários. Tá, Amadinho, trocando aqui, porque a questão porque é de Portugal, né? Aí lá tem essa questão da situação, tá? Lá Portugal usa bastante acento agudo. Aqui
no Brasil faz essa troca, né? Por isso que esse Antônio aí é escrito usando português de Portugal mesmo. Então, eu vou colocar assim só para não confundir vocês, usando o nosso acento. Então, ó, modos de gênero literário, desde o poema lírico e ao romance, passando pela novela, o texto dramático e poema em prosa. Mas, como o próprio nome próprio dizia, a sua expressão natural era o conto. Em 1927, surge revista Presença, de que foi o criador. Olha quem foi o criador? Branquinho da Fonseca, tá? E diretor, durante uns anos com José Régio, né? Gaspar Simões. Em 1926, publica os primeiros poemas, né? Aí a recolha de poema Macoalhado é de 1932. E em 1964, publica outro livro, Poesias. Olha que trouxe aqui, tem poesia, poemas de 1926, Macoalhado de 1932, poesias de 1964. Teatro, Posição de Guerra, 1928, Teatro 1, 1939. Contos, Zonas, de 1931, Caminho Magnético, 1938, O Barão, de 1942. Rio Turvo, 1945, Bandeira Preta, 1956, Romance Porta de Minerva, 1947, e novela Mar Santo, de 1952. Aqui eu trouxe uma poesia, né? Lago. De quem é essa poesia, Amadinha? Do Amadinho que eu acabei de ler, né? Lago. Com 2 tábuas fiz o barco onde navego e onde eu sou tão feliz que nunca chego. Vou sonhando e cantando, tão alto que não sei se o mar e o céu vão bons ou se vão mal. Só quero ir sempre andando e reparando nas diferenças, a paisagem sempre igual. Beleza? Ainda tem mais. Aqui a figura somente para ilustração. Quem é o segundo? Vamos ver quem é o segundo conhecido lá. Vamos lá. José Régio, mas o nome dele, Amadinho, é José Maria dos Reis Pereira. Ele nasceu em 1901 a 1969, né? Então, o pseudônimo é José Régio, foi um escritor poeta, dramaturgo, romancista, novelista, contista, ensaísta, cronista, crítico, autor do diário, memorialista, epistológrafo e historiador da literatura portuguesa, para além de editor e diretor influente, revista literária Presença, desenhador, pintor e grande conhecedor e colecionador de arte sacra e popular. Tem uma biblioteca e uma escola secundária com o seu nome em Vila do Conde, em Porto Alegre, uma escola do ensino básico. José Régio, né? Aqui eu tenho um poema do silêncio. Sim, foi por mim que gritei, declamei, atirei frases em volta. Cego de angústia e de revolta, foi em meu nome que fiz. A cavão, a sangue, a giz, sátiras, epigramas nas paredes, que não vi serem necessária a voz verdes. Foi quando compreendi que nada me daria do infinito que perdi, que ergui mais alto meu grito e pedi mais infinito. Então, aqui é um poema assinado por José Régio. João Gaspar Simões, ele nasceu em 1903 e morreu em 1987. Escritor, ensaísta e crítico literário. Foi essencialmente como crítico que ficou conhecido.
Colaborou regularmente em várias publicações, destacando-se o Diário de Lisboa. Meu Deus, já minha língua está travando. O Diário de Notícia, o Diário Popular e o 1º de Janeiro. Aqui eu tenho, onde ele se destacou? Teatro. O Vestido de Noiva, de 1952. Teatro Jantar de Família. Tem a palavra O Diabo, uma Mulher Sem Passado, em 1953. Pedido de Casamento, essa é inédita, né? Marcha Nupcial, em 1964. E romance, aquele tem Eloy, o Romance numa Cabeça, em 1932, como ele obteve o prêmio da imprensa neste mesmo ano, 1932. Uma História de Província, né? Primeira parte, Amores Infelizes, em 1934. Segunda parte, Vida Conjugal, em 1936. Segunda edição, num volume só, né? Em 1943, terceira edição separada. Agora, Pântano, em 1940, segunda edição em 1946. Amigo Sincero, em 1941, segunda edição em 1962. A Unha Quebrada, que é a novela, em 1941. Eduarda, também novela. Esse daí não se sabe bem o ano, tá bom? Mas foi no ano de 40. Marido Fiel, em 1942. Internato, em 1946. Segunda edição, em 1969. As Mãos e as Luvas, retrato em corpo inteiro, em 1975. Mais outra aqui para vocês, da segunda geração de Portugal. Eu tenho Adolfo Correia da Rocha. Ele nasceu em 1907 e morreu em 1995. Conhecido pelo pseudônimo, de novo aqui, o pseudônimo saiu como um português de Portugal. Desculpa. Foi um dos mais influentes poetas e escritores portugueses do século XX. Torga destacou-se como poeta, contista, memorialista, mas escreveu também romance, peças de teatro e ensaio. Obras: Eu Tenho Ansiedade, em 1928, Rampa, 1930, Tributo, 1931, Com Ázimo, 1931, Abismo, 1932, A Terceira Voz, em 1934, O Outro Livro de Job, 1936, Bicho, 1940. Olha só, um poema de Miguel Torga. É um fenômeno curioso. O país ergue-se indignado, moreja o dia. Inteiro indignado, come, bebe, diverte-se. Indignado, mas não passa disto. Falta-lhe o romantismo cívico da agressão. Somos socialmente uma coletividade pacífica de revoltados. Miguel Torga. Mais outro. De tanto olhar o sol, queimei os olhos, de tanto amar a vida, enlouqueci. Agora sou mundo esta negrura, à procura da luz e do juízo que perdi, de tanto olhar o sol. Miguel Torga. Então, para frisar bem, 1927 a 1940 é geração Presença. Aqui tem alguns exemplares, tá bom? Aqui, a revista Presença marca o início da segunda geração modernista portuguesa. O presencianismo caracterizou-se por uma maior influência das inovações estéticas vinda do restante da Europa e por uma negação do político depois do golpe militar de 1926. Influenciada pelos impressionistas e surrealistas,
A segunda geração valoriza o indivíduo, a memória, o que distingue da geração anterior, que era partidária do sensacionismo, tá bom? Então aqui tem 2 exemplares, né, da revista Presença, né? Uma que marca dia 10, que é a primeira, né, que foi a primeira publicada, e a outra que publicou a poesia Tabacaria de Álvaro Campos. Belezinha? Belezinha? Então, eu tenho aqui de 1927 e a de julho de 1933, tá? Com o poema Tabacaria. Beleza? Beleza. Vamos lá. Os escritores e o programa estético do presencismo. Eles tinham como um dos seus ideais interrogar o sentido da existência humana, longe do academicismo e do programa ideologizante difundido pelo ofismo. Lembra lá do ofismo da revista Orfeu, da primeira geração, né? O José Régio, grande teórico entre os presencistas, escreveu: a finalidade da arte é apenas produzir-nos esta emoção tão particular, tão misteriosa e talvez tão complexa, a emoção estética. Os escritores presencistas buscavam uma poesia que primasse pelo individual, associando-a a uma concepção de arte metafísica abstrata, na qual a subjetividade fosse mais importante do que a verdade objetiva ou racional. Revista Presença aqui para vocês de novo, marcando, foi o presencismo, foi um movimento artístico literário. Presencismo aqui também, segunda geração do modernismo português. Os objetivos da revista Presença eram levar adiante o projeto de modernidade iniciado por Orfeu, que foi da primeira geração, lá da revista, e varrer resquício de romantismo, historicismo, decadentismo, que ainda perduravam com a geração anterior. Seus membros defendiam uma literatura viva, tudo que é original. Mais um exemplar aí, essa daí é de 1933, dezembro de 1933, belezinha? Aqui, a segunda geração, né? Continuidade ao ideário do geração Orfeu. O que eles trouxeram? O programa da Presença era vasto e buscava a consolidação das conquistas da primeira fase, por meio de preocupação com a própria arte, fazendo a arte pela arte, a perfeição, a literatura artística. O programa estabeleceu ainda a ênfase individual, o intuitivo sobre o racional, a introspecção, o social, desvinculando a arte de qualquer compromisso religioso, econômico ou filosófico. Quais os principais autores? José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca. Quais as características desse período? Dessa geração, dessa fase? Aqui eu tenho distanciamento do sentimentalismo, espírito dinâmico acompanhando as transformações tecnológicas, espírito crítico questionador, linguagem cotidiana, oposição às normas, numa atitude considerada anárquica, originalidade, excentricidade, ruptura com o passado, numa atitude inovadora. Presencismo, caracterizado pela emoção estética de suas obras, pelo predomínio da literatura psicológica, buscando sempre uma literatura original, viva e espontânea. Concentra princípios defendidos aos simbolizados pela presença, nomeadamente a importância da originalidade do gênio, porque, colocando aqui, artístico, a liberdade na arte, a sinceridade, a rejeição da submissão da arte, a quaisquer princípio que não os especificamente artístico.
Característica do grupo, elitismo e arte pela arte. Mais revista aqui para vocês. Aqui tem a revista mais importante são do presencismo contemporânea, né? Que foi a primeira, o primeiro exemplar, né? O primeiro publicado, a primeira revista, e a presença, a presença é a primeira, e a contemporânea é o exemplar mais importante. Então, essas duas foram mais importantes. Segundo modernismo, né, na pintura, na questão na pintura, né? Almada Negreiro e sua esposa Sara Afonso, né? Dodge Gomes, Mário Eloy, Carlos Botelho, Abel Manta, Bernardo Marques, Júlio Reis Pereira, Maria Helena Vieira, Eduardo Viana. Isso aqui é na pintura, tá? Difusão, exposições independentes, decoração modernista de cafés e clubes, certo? Ilustração de periódicas, tá bom? Da revista ABC. Aqui as exposições independentes. Os cafés e os clubes que decoravam tal como as revistas eram grandes espaços de afirmação dos artistas plásticos. Então, questão na pintura, eles valorizavam essa questão dos encontros, dos amigos, né? Questão do café. Aqui também, Sara Afonso, Casamento na Aldeia, em 1937. Maria Eloy, aqui tem o bailarino, bailarico, né? No bairro, em 1936. E Júlio Pomar, Almoço do Troller, em 1937. Então, essa questão era mais do cotidiano. Cronologia da corrente literária, presencismo. Aqui, vigorou como mais importante corrente literária da literatura portuguesa até o ano de 1940. Foi publicada a última edição da revista Presença. O mérito dos escritores presencistas foi o de divulgar as conquistas da primeira geração, consolidando dessa maneira uma nova estética literária e abrindo as portas para o movimento que viria a seguir o neorrealismo, terceira fase do modernismo português. Então, amados, então foi aqui termina a segunda geração, tá? Que foi com a publicação da revista Presença. Então, essa segunda fase do modernismo de Portugal. Belezinha? Belezinha, professora. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Até daqui a pouco com a nossa revisão. Vai!